tema da nossa mensagem hoje é Imagine. Talvez eu poderia começar com a música do John Lennon, né? Não sei se vocês lembram dela. Talvez tenha um pouco a ver sobre o que iremos falar também nessa noite. Certa vez Aristóteles disse que a faculdade imaginativa é a que possibilitaria ao indivíduo produzir imagens advindas do contato direto com os objetos materiais presentes na realidade, e sendo que tais imagens ficariam retidas na memória. Assim, essas mensagens poderiam ser acessadas sem que houvesse a necessidade de nova experiência sensível, com vistas a reacendê-la em nosso intelecto. É interessante que nós temos uma capacidade tremenda de imaginar. Essa semana talvez você tenha imaginado muitas coisas. No seu trabalho, antes de dormir, talvez aqueles sonhos que você teve, você acordou no dia seguinte e falou, puxa vida, se aquilo lá fosse de fato realidade. Talvez você imaginou inúmeras coisas durante essa semana. E pensar e considerar a questão do imaginar, é algo que Deus colocou em nós. Não é por acaso que nós imaginamos coisas. Não é fruto do acaso. Deus colocou isso em nós. Isso é algo maravilhoso. Eu fico imaginando às vezes como será ter minha filha nos meus braços. Uma experiência nova para mim, mas é algo que eu imagino às vezes lá na minha casa, sentado, pensando, refletindo. Todos nós aqui imaginamos coisas. Eu queria, nesse momento, lançar luz, um foco, algumas coisas que você imaginou talvez ter. Talvez você imagina ter aí um celular. Talvez esse iPhone que tem na tela, cobiçado por muitos. Ou talvez uma casa, Quantos aí querem ter uma casa bem bacana, uma casa talvez moderna? Imagina, poxa, eu queria ter uma casa com blindex, e eu conseguiria ver toda a rua com muita facilidade, entraria muito sol dentro da minha casa, não sei, com uma piscina dessa então na frente, seria algo maravilhoso, né? Eu já imaginei ter uma casa dessa, não tem condição não. Talvez você tenha imaginado uma viagem dos sonhos. E tem a Torre do Eiffel, Estátua da Liberdade, tem ali Torre de Pisa, e o Dirceu me ajudando. Vários lugares aí que talvez você gostaria de conhecer. A gente já imaginou também viajar para alguns lugares e fala, poxa, se eu estivesse lá, que bacana que seria conhecer, subir naquele lugar, descer. A gente gosta disso, a gente gosta de imaginar. Eu me imagino um dia visitando a Europa, eu gostaria muito de conhecer Israel, um desejo assim, que às vezes arde no meu coração, porque é ali que Jesus viveu o seu ministério, é um dos lugares assim que eu almejo às vezes conhecer. Talvez você já imaginou ter um possante aí melhor, né? Saiu o modelo novo da BM, todos aí almejando, tem um carrinho melhor aí pro segundo semestre, né? Poxa, quem imagina? Ou talvez você imagina ter muita grana, você quitar suas dívidas. Talvez essa semana você pensou nisso. Se eu tivesse grana, Azaf, quitaria tudo essa semana, todas as dívidas, resolvidas, Você não sabe o fardo que iria tirar das minhas costas se eu tivesse esse dinheiro para resolver isso. Talvez algo que você imaginou. Ou talvez você já imaginou ter esse cara na sua casa. Sabe quem é esse cara? Rodrigo Hilbert. O cara faz comida, o cara é mecânico, o cara faz um monte de coisa. Faz crochê. Desse tipo, né? Mas é brincadeira. A gente imagina muitas e muitas coisas. Mas sabe uma coisa que
A gente tem perdido de vista, de imaginar. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, você pode acompanhar comigo esse texto aqui na tela. Esse texto diz o seguinte: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Você imaginou essa semana algo no que diz respeito à eternidade? A gente imagina tanta coisa, talvez você planejou muitas coisas que você imaginou essa semana, que você almeja conseguir, você almeja conquistar, sonhos que você quer que se tornem realidade, mas Deus colocou no nosso coração um anseio, um desejo enorme pela eternidade, pelo céu, contemplar a Deus, viver em um mundo totalmente diferente desse no qual nós estamos acostumados. Não foi esse mundo que Deus criou lá no início. Esse mundo aqui fomos nós quem criamos ele. Cheio de pecado, cheio de desilusão, cheio muitas vezes de falta de imaginação. Porque nos focamos em coisas que não têm um valor, que diz respeito à eternidade. Um camarada chamado Thomas Constable, certa vez disse o seguinte: Deus também colocou dentro do coração e de cada pessoa uma sensação de algo eterno e um desejo de conhecer o significado eterno do que fazemos. É isso que tem dentro de nós. Não só dentro de nós, que somos filhos de Deus. Aqueles que não têm Cristo também almejam a eternidade. Almejam pensar e refletir, imaginar o que será depois do amanhã. Pode perguntar para o camarada lá do teu trabalho, para o teu vizinho, se alguma vez na vida ele já não pensou na eternidade. E ele com certeza dirá. Grandes poetas do nosso cenário brasileiro já escreveram inúmeros poemas, que ao lermos a gente pode dizer assim: puxa vida, parece que esse camarada está escrevendo sobre algo que eu já ouvi ou já vi em algum lugar. Eu queria que nós prestássemos atenção nesse momento numa canção. Eu queria que você refletisse nela, pensasse nela, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ela após essa música. Vamos lá. Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão. Terra de heróis, mares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal. Beijos fartos,
Pode cortar, Pedro, por favor. Eu não sei se você já ouviu essa música, mas essa música é da Marisa Monte, e eu não consigo achar uma música que fale do céu como ela fala. Eu não consigo pensar em uma canção que fale sobre a glória como essa mulher fala. E daí eu me lembro de Eclesiastes capítulo 3, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Essa mulher não é cristã. Essa mulher talvez já tenha ouvido do Evangelho da Graça, mas essa mulher descreve com tanta propriedade sobre um lugar, como ela diz, é um vilarejo onde as coisas são fartas, onde de fato nesse lugar as coisas são diferentes, onde lá é possível andar e voar com tranquilidade. Lá as portas ficam sempre abertas, lá sempre tem pão na mesa. Quando eu olho para essa canção, eu começo a imaginar, sim, o céu. O céu que muitas vezes eu e você perdemos de vista. O céu que eu e você nos esquecemos com regularidade. O céu que é esse lugar tão belo que a Bíblia descreve, que daqui a pouco vamos ver, que deveria encher o nosso coração de alegria, que deveria consolar o nosso coração com pontualidade e regularidade, que nos esquecemos. Onde vivemos muitas vezes como cidadãos desse mundo. E onde Pedro muitas vezes disse que nós somos aqui peregrinos estrangeiros. Essa mulher fala sobre esse vilarejo, sobre esse lugar, no qual eu e você também precisamos almejar, imaginar, buscar alegria e consolo daquilo que Jesus disse: eu estou preparando o quê? Um lugar. É desse lugar que o Cristo estava falando. Queria convidar você a pegar sua Bíblia. Nós vamos abrir no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, ou talvez o livro das últimas revelações. Nós vamos abrir lá no capítulo 21. E antes da gente continuar, o livro de Apocalipse é um livro que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, para ler. A gente fala, poxa vida, tem tantas figuras de linguagem, tantos símbolos,
que às vezes a gente não gosta de ler e meditar nesse livro. Mas esse livro aqui enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de esperança, enche a nossa mente de imaginação. E nós vamos meditar e refletir um pouquinho em alguns versículos essa noite sobre o livro de Apocalipse. Mas antes de continuar, eu gostaria de mostrar aqui para vocês um pequeno quadro de uma configuração um tanto quanto espantosa, mas que é muito importante para nós. Muito importante. Porque o autor Wilsberg, ele vai fazer um paralelo nesse exato momento do livro de Gênesis com o livro das últimas revelações. E olha só o que ele conseguiu constatar, e é algo também que nós com facilidade, ao lermos, conseguimos notar. À esquerda aqui, no livro de Gênesis, diz céus e terra criados. E quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, nós iremos ler daqui a pouco, diz novos céus e nova terra também criados. Olhamos ali, o sol é criado, mas agora o livro das Revelações diz sem necessidade do sol. Noite é estabelecida, mas agora nenhuma noite há lá. Os mares são criados, mas agora não há mais mares. A maldição é anunciada, e agora já não há mais maldição. A morte entra na história, e agora já não há mais morte. O homem foi expulso do paraíso. O homem é restaurado para o paraíso. A tristeza e a dor começam. Já não há mais luto, choro ou dor. Olha que contraste do livro de Gênesis para esse livro do qual nós vamos ler. Você acha que esse livro não enche o nosso coração de esperança e de alegria? Vocês acham que esse livro não pode nos levar a imaginar um pouquinho nessa noite? Como será esse lugar tão belo, tão perfeito? A gente tem vivido tão freneticamente, buscando, idealizando, pensando, refletindo. E assim como eu disse no início, nós não temos parado para imaginar um lugar tão belo, do qual Cristo está preparando para mim e para você, remido e salvo por Jesus. Olha só o que o primeiro versículo aqui de Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, com uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida.
O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estarão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. Esse é um pouquinho do lugar do qual Jesus estava falando quando ele disse para os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14: olha, vou preparar-vos um lugar. É disso que Jesus estava falando. É desse lugar que João está descrevendo para nós, diante dessa visão, no qual ele pôde contemplar e ver face a face aquilo que de fato estava sendo construído e idealizado por Deus. Assim como eu estava dizendo, talvez essa semana você imaginou muitas coisas. Talvez todas essas que você imaginou estavam muito longe da realidade do céu. Talvez todas elas. Eu queria que nessa noite você imaginasse comigo, juntamente comigo, partes daquilo que Cristo disse que está fazendo e que fará por mim e por você. A primeira coisa que eu e você podemos imaginar nessa noite é que novos céus e nova terra serão criados. Pedro vai dizer na sua segunda carta que tudo será renovado por meio do fogo. Todo esse mundo no qual eu e você vivemos, tudo aquilo que sofremos, todas as consequências por conta do pecado, visíveis nesse mundo, lá na glória, nós não mais sofreremos. Tudo será novo. Lá não haverá poluição. Lá não haverá morte, tristeza, dor, lamento. Eu e você seremos novos nesse lugar. Lá não existirá nenhuma consequência na qual nós podemos ver hoje em virtude do pecado, porque tudo será novo. Você já teve a oportunidade de entrar numa casa reformada ou novinha, né? Aquela que você idealizou, planejou? Talvez, se você não teve essa oportunidade, talvez você teve a oportunidade de ter algo novo nas suas mãos. Eu tive a oportunidade alguns meses atrás de conhecer um apartamento que alguém tinha comprado, novinho. E eu entrei e falei, poxa, como é legal, né? Coisinha nova, parede limpinha, tudo ali bonito, tudo no seu lugar. E esse novo céu e nova terra, tudo estará perfeitamente no devido lugar. Nada fora do compasso. Tudo estará devidamente no seu lugar certo. Sabe, nós podemos imaginar também que nesse lugar Deus estará presente. O texto nos disse isso. Lá no Gênesis, no capítulo 3, Adão e Eva perderam a intimidade que eles tinham com Deus. O texto diz que o próprio Deus ia visitá-los aonde? No
no paraíso. Você já imaginou ouvir a voz de Deus e trocar um papo com Deus face a face? Eles conversavam com Deus. Deus ia conversar com eles. Ouvimos hoje sobre conversar com Deus. Hoje Deus nos fala por meio da Bíblia, a sua palavra. Mas naquele momento eles podiam ouvir o quê? A voz de Deus. Eu e você desfrutaremos da presença plena de Deus para sempre. Nós iremos ver Deus face a face. Nós poderemos conversar com Ele, falar com Ele. Já parou para imaginar isso? Imagine comigo. A pessoa que está do seu lado aí, você pode com facilidade conversar com ela nesse momento. E assim será com Deus lá na glória. E Ele estará presente para sempre no nosso meio. Gente, isso é maravilhoso. Quantas vezes eu e você essa semana nos sentimos sozinhos? Mas esse lugar nós não sentiremos isso. Nesse lugar, Cristo, o Eterno, estará conosco para sempre. Nós não teremos mais esse sentimento. Estaremos com Ele para sempre. Já imaginou isso? Conversar com Cristo face a face. Já imaginou poder tocar nele? Já imaginou o porte físico de Jesus? Como será que Jesus é? Qual será a cor da sua pele? Qual será a cor dos seus olhos? Mas mais do que isso, nós poderemos desfrutar da presença, da comunhão perfeita com Deus. Jamais nos sentiremos sozinhos. Sabe também o que nós podemos imaginar? É que lá na glória, nesse céu, nós estaremos livres da maldição. Como que o pecado tem nos destruído a humanidade de uma forma geral. Quantas e quantas vezes essa semana você viu reflexos nítidos da obra da maldição do pecado? Na natureza, no homem, na mulher. A maldição que machuca, a maldição que a própria natureza almeja desfrutar um dia da liberdade também, na qual ela sofre. Mas lá nesse lugar, no céu, que eu e você podemos imaginar nessa noite, estaremos livres da maldição. E olha só aqui o versículo 4, nesse exato momento, que quando estivermos na glória, nós olharemos para trás, pela graça de Deus, nos lembraremos de muitas coisas. Sabe que pulsará no nosso coração a liberdade. Eu e você ficaremos emocionados. E sabe o que Cristo irá fazer? Enxugará do meu, dos seus olhos, toda lágrima. Nesse lugar não haverá o quê? Morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Talvez você viveu recentemente a perda de alguém. Nós não lidaremos mais com isso. Talvez você essa semana chorou por conta da maldição do pecado, onde você sentiu na pele as consequências do pecado. Ou talvez chorou pelo próximo. Lá não haverá choro por conta das mazelas do pecado. Lá nós não sentiremos dor.
jamais sentiremos dor, porque a obra do Senhor Jesus Cristo nos libertou e nos deu tudo isso. As lágrimas causadas pela vida, as memórias da velha criação, os arrependimentos. Deus enxugará dos nossos olhos cada lágrima, porque Ele demonstrará visivelmente a compaixão que Ele tem por mim, que Ele tem por você. O pecado já não existirá, já não viveremos para nós mesmos, mas para o Senhor Jesus Cristo, para sempre. Viveremos nele, para Ele, para a glória dEle, para sempre e para sempre. Uma outra coisa que eu e você podemos imaginar nesse momento é que tudo o que Deus disse, Ele cumprirá. Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Em um mundo onde muita gente já não tem credibilidade, em um mundo onde muitas vezes temos dificuldade de conversarmos com pessoas e depositarmos confiança nessas pessoas, o próprio Deus está dizendo nesse momento para mim e para você: confie, eu vou cumprir tudo aquilo que eu estou prometendo. Tudo que nós estamos observando, todos os outros textos que o Cristo disse, que os apóstolos falaram sobre o céu, sobre a glória, será cumprido plenamente. Assim como a carta de Tito, capítulo 1, versículo 2 diz: Deus não é homem para mentir. Eu e você mentimos. Eu e você mentimos para nós mesmos. Mas Deus não mente. Deus não é homem para mentir, e Deus cumprirá cada palavra, tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é digno de toda a confiança. Ele é digno, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Eterno. E assim como Ele continua dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Deus eterno. Eu comando tudo. E eu farei isso. Eu cumprirei tudo isso prometido. A palavra é verdade. Ele cumprirá. Uma outra coisa que eu e você podemos imaginar, assim como diz o versículo 6: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Nesse lugar nós estaremos satisfeitos plenamente nele. Tudo isso que nós imaginamos e que talvez a gente acha que vai satisfazer a minha vida e a sua vida, lá na glória, o que vai satisfazer o nosso coração vai ser a presença do Deus Todo-Poderoso. Lá na glória, aquilo que vai satisfazer o meu coração e o seu coração é a presença do Cristo. É Deus. Temos tanta dificuldade nesse mundo de encontrar contentamento em Jesus. Falamos alguns domingos atrás sobre isso. Ser alegre e feliz nele. Temos muita dificuldade, eu tenho dificuldade nisso. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, diz que nele estaremos satisfeitos.
Assim como ele disse para aquela mulher samaritana, que ele é o quê? Uma fonte a jorrar. Uma fonte sem fim. Que eu e você um dia beberemos para sempre. E nos sentiremos o quê? Satisfeitos. Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse momento. Você que está nos visitando nessa noite, ou você que tem vindo com regularidade à nossa igreja, à nossa comunidade, você já tem provado da água que pode satisfazer o teu coração? Você já tem bebido dessa água que é o próprio Cristo, que satisfaz todos os desejos do nosso coração, onde encontramos segurança, paz, aonde nele nós podemos ter a certeza do quê? Desse lugar. Você tem refletido nisso? E a última coisa que eu e você podemos imaginar nessa noite é que o vencedor herdará todas as bênçãos. Todas. Todos aqueles que foram comprados por Jesus lá na cruz, todos aqueles que depositaram a sua fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, um dia desfrutarão das bênçãos. E assim como todo livro, ele diz o vencedor. E essa vitória nós não conseguimos com as nossas mãos, com a nossa força, com o nosso intelecto. Essa vitória foi conquistada onde? Lá na cruz. E por meio da cruz, essa vitória foi inserida a mim e a você. Onde nós podemos hoje ganhar esse título de vencedor, porque Cristo venceu no meu lugar e no seu lugar. Nós somos vitoriosos e vencedores porque Cristo foi vitorioso. Nós lemos no início que Ele venceu a morte. Cristo é o Rei, Ele é o vitorioso. Mas nós sabemos também das nossas responsabilidades como um vencedor. Onde nós precisamos exercer a nossa fé, desenvolver a nossa salvação, desenvolver o que é a nossa santidade, para que possamos estar alinhados com o título no qual nós recebemos lá na cruz do Calvário. E a gente cantou muito hoje sobre a graça, e essa graça que nos ajuda a vivermos como vencedores para a glória de Deus. Você não tem condição, eu não tenho condição, mas o Espírito Santo de Deus capacita você e a mim a vivermos dignamente com esse título para a glória de Deus. É Ele que nos tornou vencedores. Mas sabe, nesse momento a gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque quando nós olhamos aqui para o versículo 8, rapidamente, Deus também nos fala sobre um outro grupo, daqueles que estão vivendo nesse momento como derrotados. Quando encontramos aqui, no versículo 8, mas essa conjunção adversativa nos faz refletirmos nesse momento, onde a gente pode observar que cada pessoa, ou cada tipo de atitude com regularidade que essas pessoas praticam, que não viverão na glória. Acompanhem comigo, a primeira delas são os covardes. Pode passar para mim, Pedro, por favor?
os covardes, eles não herdarão o céu. O segundo, os incrédulos, aqueles que não depositam a sua fé no Senhor Jesus. Os depravados, aqueles que se entregam aos prazeres carnais, os assassinos, aos que cometem a imoralidade sexual, os que vivem na prática da imoralidade, na fornicação, o adultério, os que praticam a feitiçaria também não entrarão ali. Os idólatras também não entrarão. E os mentirosos também não entrarão. E como diz o final do texto, ao lago de fogo que arde com enxofre está destinado a essas pessoas. Assim como estávamos dizendo, nós podemos, como filhos de Deus, imaginar o céu. Mas essas pessoas não herdarão o reino dos céus por conta das suas práticas. Mas quando a gente pode olhar aqui, a gente vê esses pecados aqui, talvez muitas vezes visíveis à nossa vida. Já parou para pensar nisso? Talvez você olha para esse quadro e pense assim, poxa, acho que eu não tenho nenhum desses aí. Eu tenho ídolos, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Idolatramos coisas semanalmente. Mas eu não sou assassino. Poxa vida, Zaf. Talvez essa semana você já assassinou alguém na sua mente, né? Quando aquele cara fechou você lá no trânsito, né? Talvez você matou ele e até a 10ª geração dele, né? Zaf, mas incrédulo, isso aí eu não tenho dificuldade, porque eu creio em Deus, né? Quantas vezes durante a nossa semana a gente duvida de Deus e do que Ele pode fazer ou realizar. E quando nós olhamos para esse quadro aqui, a gente olha para nós e fala, poxa vida, eu não estou nesse lugar. Não tem como. Não tem como eu olhar para tudo isso que você estava dizendo e olhar para essa situação. Eu faço parte aqui dos que viverão no lago de fogo, que é a segunda morte. Eu faço parte disso. Meus queridos, eu acho que isso aqui, nesse momento, precisa gerar em nós um entendimento correto daquilo que Cristo fez em nós, daquilo que Ele está fazendo em nós. Precisamos olhar para esse texto e contemplar a beleza da cruz e se lembrar que em Cristo todos os nossos pecados sim foram apagados, e mesmo que a gente for um assassino, talvez um depravado, talvez um mentiroso, Cristo nos recebe quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós nos debruçamos, quando nós nos ajoelhamos diante dele e reconhecemos que somente a graça dele pode nos transformar e mudar a nossa vida, o nosso cenário.
Talvez você olhe para esse texto, talvez de imediato você pensou, poxa, eu não lido com muita coisa aqui. Mas sabe o que a gente pode pensar e refletir um pouquinho? É que talvez você conheça tantas pessoas que nesse momento estão nessa situação aí, desse quadro, vivendo esse tipo de pecado, onde você está calado, onde você não tem demonstrado, anunciado o Evangelho da Graça, e onde essas pessoas estão indo diretamente para onde? Para o lugar destinado a elas, o lago de fogo que arde com enxofre, e essa é a segunda morte. Ou talvez você que está aqui hoje, que tem lidado talvez com tantas coisas que estão aí, a graça é suficiente para nós, para nos ajudar a caminhar, a dependermos do Deus, o Todo-Poderoso. Não se entregue, não se entregue, viva na dependência. Sabe, enquanto eu pensava essa semana naquilo que nós poderíamos imaginar nessa noite, eu confesso que muitas e muitas vezes eu me vi como um incrédulo, não acreditando muitas vezes nesse lugar. E digo isso porque muitas vezes a gente vive a rotina da nossa vida de forma tão desatenta com aquilo que Cristo diz na sua palavra. E eu olhei para mim e falei, poxa vida, se esse é o lugar que Deus está preparando, eu preciso sonhar mais com esse lugar, eu preciso imaginar mais. Quando eu ouvia a música da Marisa, eu falava assim, poxa, ela que é uma incrédula, está imaginando esse lugar, que é de mim? Que é de mim? Idealizando tantas coisas que não condizem muitas vezes com aquilo que Deus pede na sua palavra. Eu queria rapidamente deixar algumas atitudes para que nós possamos começar essa semana. A primeira delas é almeje estar na presença do Senhor diariamente, desfrutando assim desejado consolo da glória. Viva como peregrino, viva como um estrangeiro, viva como você fosse desse mundo. Essa semana eu estava nas minhas aulas após graduação e eu ouvi uma história de um missionário que há um mês atrás ele tinha recebido toda a sua aposentadoria. Ele estava aí com cerca de 70 anos e ele estava prestes a parar, né? Já ia ali colocar a roupa, os calçados de batalha da luta e dizer, poxa, chegou, vou curtir a minha aposentadoria, vou continuar vivendo bem. E esse camarada, ele foi despertado pelo Espírito Santo, onde ele se sentiu constrangido em dizer e ouvir a voz de Deus sussurrando no seu coração, olha, você não é desse mundo, você é peregrino, você não é desse mundo. E ele entendeu naquele momento que ele deveria abrir mão de tudo aquilo que ele havia juntado por muitos anos com a sua esposa. E ele pegou todo aquele dinheiro e enviou para missionários nos países muçulmanos. Disse, eu não quero, eu não preciso, eu não sou desse mundo. Estou dizendo para você fazer isso, mas acho que a gente pode refletir um pouquinho aonde está o nosso coração, e que nessa semana a gente possa depositar a nossa esperança
na glória do céu, e que a gente possa dizer: eu sou um peregrino, eu sou um estrangeiro, eu não sou desse mundo. Uma segunda coisa importante para nós levarmos é que na luta contra o pecado, se lembre que o Cordeiro já nos livrou e nos livrará eternamente de nossas lutas contra o pecado. Por isso, continue a perseverar, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, enquanto todos lá do seu trabalho são infiéis. Seja fiel ao Senhor em todo o tempo, porque Deus nos livrará da maldição para sempre. Para sempre. A gente imaginou isso. E a última. Quantos ainda precisam saber desse lar? Quantos ainda precisam saber do vilarejo, onde a gente pode ficar com as portas abertas, onde há pão sobre a mesa, onde não há choro, onde não há morte, onde há uma vida satisfeita no Senhor. Meus queridos, a gente precisa ser mais audacioso com o nosso evangelismo. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar desse lugar. Falar desse lugar maravilhoso que Deus está preparando para todo aquele que crê no Cristo. Você tem sido um bom mordomo da graça de Deus? Você tem ministrado o Evangelho? Ministre o Evangelho. Fale do Evangelho. Fale do lar. Fale da glória. Tem uma banda chamada Mercy, uma banda americana, que no ano de 2001, um dos caras ali que cantam, ele havia perdido seu pai. E naquele ano ele começou a refletir e a pensar tantas coisas que ele viveu com o pai dele, mas em certo momento ele começou a pensar e a refletir aquilo que ele poderia viver como Cristo na glória. E isso foi uma canção que naquele ano de 2001, em todo o solo americano, aquela canção ganhou 2 prêmios, onde as pessoas, foi a canção mais ouvida naquele ano, e aquela canção ganhou prêmio também de melhor autoria. Eu gostaria que a gente ouvisse essa canção nesse momento. Essa canção esse ano virou um filme, chamado Eu Só Posso Imaginar. Talvez um filme que você possa assistir essa semana. E conta a história desse menino que se tornou cantor e que escreveu essa canção. E eu queria que nós imaginássemos esse momento. Imagine a glória. Imagine estar com Cristo. Imagine você e toda a sua família desfrutando do lar celestial. Imagine você livre da dor, da tristeza, da enfermidade que talvez você carrega no seu corpo. Imagine junto comigo, junto com essa música, essa canção. Se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado junto a você, se eu pudesse imaginar que iria ver face a face com você, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou cair, mas eu sei na sua presença
ficar? Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar no dia em que eu chegar, contigo me encontrar e te adorar. Se eu pudesse imaginar prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, guiado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, 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 prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar.